Receber agora meu querido José Genuíno, sempre na elegância. Conhecia o José Geraldo Chon, Genuíno? Você vê que o Conheci cara... de nome, é um grande professor, especialista nos temas da educação, e ele deu contribuição importante aí para o debate. Contribuição importante. Você também pensa a educação com bastante intensidade, né, Genuíno? Sobre... Aliás, a minha Diga. formação começou na educação, viu, Conde? Eu, inclusive, quando eu morava no sertão do Ceará, o meu primeiro contato com a política foi através do método Paulo Freire, quando ele morava, a experiência lá de Angico, no interior do Rio Grande do Norte. Eu morava no sertão, em Senador Pompeu, Xeramubim. Na época, eu era militante da Igreja Católica, da JEC, Juventude Agrária Católica, JAC. E eu conheci essas experiências. Depois, eu trabalhei na educação, quando eu era, nos anos 60, presidente do centro acadêmico que dava aula para cursinho. Na verdade, os cursinhos nasceram dos centros acadêmicos preparando os calouros, né? Você foi líder estudantil. Fui presidente do DCE da Universidade Federal do Ceará e depois da Uni. Qual E curso quando que eu você saí, fez, Genuíno? eu estudei filosofia e direito, fui expulso das duas pelo AI-5. O Não AI-5 me chegou a expulsou. terminar? Não chegou a terminar. Não cheguei a terminar porque o 477 e o AI-5 me expulsaram do curso de Direito e Filosofia. E eu, ao sair da cadeia em 77, eu fui dar aula em cursinho, que eu gostava muito. E aí, dando aula em cursinho, militância política, eu resolvi não voltar para a universidade. Acho que eu devia dar aula sem título. E agora eu faço política sem título. E eu estou sempre fazendo assim. Você, você escolheu o caminho, depois de ter tido todos os títulos, enfim, ganhado muitas eleições, ter competido também muitas eleições importantes, foi candidato a governador em São Paulo, né? Foi. Primeira Genuíno, vez que o PT foi para o segundo turno. você merece um honoris causa. Depois eu vou conversar com a comunidade acadêmica do Brasil e do mundo aí para pensar isso contigo aqui, porque se é alguém que merece é você. Genuíno, se me permite, queria começar hoje a resenha contigo falando da Venezuela e da Guiana. Você está acompanhando isso? Que coisa! Eu Que estou acompanhando detalhadamente essa crise. E aí nós temos que diferenciar, viu, a seguinte questão, Conde. O mundo está passando por uma transição para a multipolaridade. Os velhos impérios, com sua trajetória de dominação, de exploração, de saque, continuam apresentando as suas sequelas. É na África, na América do Sul, em todo canto. Portanto, olha bem, eu acho que nós estamos aqui numa situação politicamente sui generis. Primeiro, é correto a Venezuela reivindicar, dentro dessa revisão do período colonial, aquela área, porque ela tem uma história de reivindicação daquela área. Até aí, eu acho que é uma disputa política. Agora, essa reivindicação não pode gerar um conflito bélico, não pode gerar um conflito militar. Essa é vamos dizer assim, o fio da navalha. Porque o mundo está discutindo, vamos dizer assim, a sua história, os seus legados, o que foi a dominação colonial. O colonialismo está mostrando que ele nunca foi superado definitivamente. Você está vendo agora, na África, algumas experiências de movimentos nacionalistas contra o domínio francês, inglês. Mesmo a questão grave do Oriente Médio em relação ao Estado de Israel como uma espécie de porta-aviões do imperialismo. Então, olha bem, que essa discussão venha à tona é legítima, ela tem raiz. Agora, o que o governo da Venezuela tem que ter cuidado, tem que ter cautela para não transformar isso numa batalha político-militar de ocupação daquela região da Guiana, porque aí pode criar uma Até situação. porque, se você me permite, te devolvendo na sequência, a Guiana parece que ela tem meia dúzia de tanques, quer dizer, não tem defesa praticamente, acho que são 3.500 homens, e a Venezuela tem a Venezuela tem uma força militar gigantesca, né?
seria totalmente desproporcional. Agora, poderia ensejar os americanos virem aqui e pisarem nesse terreno, né, o genuíno. Agora, você tem razão, assim, historicamente, é um território que foi mal resolvido, né? Claro, isso tem que ser discutido, Conde. Essa discussão ela é atual. O mundo tem que ser reavaliado. O período colonial, o período do Império Inglês, o período da sucessão para o imperialismo americano, as condições históricas em que se deu o problema da autonomia nacional, da formação dos estados nacionais. Nós sabemos que isso é uma questão delicada na América do Sul. Portanto, essa discussão, esse debate, eu acho que a Venezuela colocar essa questão na agenda, a Venezuela colocar isso nos foros internacionais, é legítima. É politicamente legítimo. Agora, o que não pode é transformar o plebiscito e essa reivindicação numa ação militar. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, interessa ao imperialismo americano criar área de conflito militar na América do Sul. E por que a América do Sul, Conde? Primeiro, por causa das bases militares que estão instaladas aqui, inclusive na Guiana, Paraguai, Colômbia, Equador, etc. Segundo, porque os Estados Unidos, império não morre de morte morrida, né, Conde? Império só de morte matada. E essa crise do imperialismo americano vai produzir muito estrago. Eu acho que os países têm que colocar na sua agenda política a questão, tratar a questão politicamente. A Venezuela tem legitimidade para fazer essa postulação, que aquilo ali é um resquício do imperialismo inglês. Agora, ela não pode dar pretexto para criar um conflito militar no continente sul-americano. E aí tem o seguinte, Conde, o continente sul-americano é o continente mais rico em água mineral, água doce, em petróleo, no caso do pré-sal, em minérios, veja o caso do minério do Brasil, lítio da Bolívia, em área para agricultura, e agora essa riqueza descoberta do petróleo na região equatorial. E tudo isso tem que fazer um debate. O mundo tem que discutir essa agenda. Discutir, debater, enfrentar o debate, aí tudo bem. Como eu acho que é correto a Argentina enfrentar o debate sobre as Malvinas. Agora, daí, transformar esse debate numa operação político-militar, eu acho que o governo da Venezuela tem que ter cautela e bom senso, como está colocando o Lula. É que a gente sabe, e quando eu vejo o Maduro falando, não sei se você viu o Maduro no anúncio do plebiscito, que deu 95%, né, o povo venezuelano, que quer a restauração desse território de Essequibo, né, para a Venezuela. Mas o Maduro fez campanha explícita, falando para o pessoal votar sim, né? É uma coisa temerária, né? Parece que o governo venezuelano não entende muito bem, pelo menos ele tem de parecer democrático, né? Por favor, né? Ô, Janino, mas antes de passar para você... A realização do plebiscito, Conde, tudo bem, eu acho que é correto realizar o plebiscito agora. Eu acho que não pode avançar do plebiscito para uma operação militar. Não, é que o plebiscito teve essa campanha aberta do Maduro, falando para as pessoas votarem sim. Não, vota sim, porque é um direito da Venezuela. Agora, daí reivindicar esse direito. Mas você acha correto o presidente fazer esse anúncio? Olha, se o presidente da República é presidente do país e o país faz essa reivindicação, eu não vejo nada demais o Maduro apoiar o plebiscito. É uma bandeira nacional, é uma autodeterminação da soberania da Venezuela. Até aí, eu acho muito bom. Muito bem. O que não pode, o que a minha preocupação é não transformar isso numa espécie de conflito político-militar. Agora vai para as vias de fato, vamos fazer mobilização. Porque aí, como você falou, a Guiana não tem força militar, aí vai ser uma... mas isso se os Estados Unidos não entrarem ali, porque assim, o detalhe é que essa região, no litoral, a ExxonMobil
que é a maior petrolífera do mundo, estadunidense, ela já está extraindo petróleo ali. Quer dizer, se for mexer com a Exxon, esse que é o problema, né? Não sei que tipo de contrato a Exxon tem com a Guiana. Agora, eu quero te perguntar o seguinte, Genuíno: o Brasil pode e deve cuidar dessa questão? Nós vimos o Lula falar várias vezes, falar o que você está falando aqui, que não pode entrar num conflito armado e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele diz: quem não tem medo de guerra? Ele falou lá na coletiva que ele deu no Claro, aeroporto, claro. em Riad. Você acha que o governo, o Celso Amorim foi enviado de urgência para a Venezuela na semana passada para conversar com Maduro? É uma situação delicada. Você acha que o governo brasileiro tem a prerrogativa de cuidar dessa questão e ele está fazendo certo? O governo brasileiro tem que olhar para essa questão com olhar político. Eu vou mostrar a experiência que eu vivi, Conde, quando eu estava no Ministério da Defesa como assessor do Jobim, depois de Celso Amorim. Quando se reuniu o Conselho de Defesa Sul-Americano, do qual participava a Guiana, havia uma definição entre os integrantes do Conselho que era a seguinte: entre nós é a cooperação, a dissuasão, isto é, a força só para fora do subcontinente. Eu acho que essa é a política correta. E o Brasil, pelo seu papel regional, pelo seu papel de não ter conflito, o Brasil não tem nenhum contencioso de fronteira, de disputa histórica. O Brasil pode ser um mediador como atuou em outras questões, como na questão do Peru, Bolívia, Peru, Chile, a Uruguai e a Argentina. O Brasil pode fazer isso. Eu acho que o Brasil está correto. É fazer o debate no campo da política, porque há um princípio maior que o Lula defende muito bem, que é a integração sul-americana através da Unasul. Essa integração ela é econômica, social, cultural e de defesa também. Por isso que eu acho que está na hora da gente vincular a política externa ativa e altiva com a política de defesa nacional. E eu acho que o Brasil tem que ter todo o cuidado, tomar todas as precauções para não trazer um conflito internacional aqui para o continente sul-americano. É isso que interessa ao imperialismo, é isso que interessa, como aconteceu na Inglaterra com as Malvinas contra a Argentina. Agora, a gente defende que as Malvinas é da Argentina, defendemos que é. Defendemos que essa parte do território é da Venezuela, defendemos sim. Agora, defendemos, vamos debater, vamos discutir, vamos criar uma situação política favorável à Venezuela, que não é ir lá anexar, não é lá, porque isso vai gerar, no meu modo de entender, uma situação de descontrole. No momento, Conde, que o mundo caminha para uma multipolaridade, nós temos que favorecer essa multipolaridade integrando regionalmente os países da América do Sul. E a Guiana é importante. Por exemplo, a França tem a Guiana Francesa. Por que a Guiana Francesa é tão importante para a França, Conde? Porque lá está a base de Kourou, aonde lança foguete e míssil. E agora tem o problema do petróleo na faixa equatorial. E porque a França também quer apitar sobre a Amazônia. Quer apitar sobre a Amazônia, parte. Até aí, tudo bem. O Brasil tem uma posição muito correta. A Amazônia é patrimônio da humanidade, mas a soberania da Amazônia é dos países que integram a Amazônia. Ponto final. E nós vamos discutir a Amazônia com todos os países que integram a Amazônia. O Brasil sempre se orientou por isso. Eu participei de 2 reuniões do Conselho de Defesa Sul-Americano e a gente se orientava por isso. Qualquer área de conflito, o Brasil mediava. O Brasil tem que ter uma atitude de generosidade, porque o Brasil, primeiro, que ele não tem contencioso. Segundo, o Brasil influencia política e economicamente. Quem influencia não pode ficar batendo no peito que manda. O Brasil não pode fazer isso. Eu acho que a política externa em relação à América do Sul é uma política sábia. Inclusive, Conde, fazer negociação com governos que pensam diferente do nosso. Fazer negociação dentro de uma diversidade política, ideológica e geopolítica. José Genuíno, aqui no 11 News. Que felicidade que é conversar com o Zé Genuíno. Deixa eu aproveitar aqui
Nós estamos com uma audiência fantástica aqui, então vou pedir para vocês se inscreverem em nossos canais, canal do Conde, no GGN, do nosso querido Nassif. Hoje ele não está aqui conosco, mas Nassif está viajando para Belém. Olha só, o Nassif foi lá para o coração da Amazônia, meu querido Genuíno. Grande Belém, eu conheço bem, eu tenho uma relação com o Pará muito afetiva. Então, isso é muito bom. E pedir para vocês também darem um like aqui na nossa transmissão. Vou para o bate-papo aqui, trazer os nossos internautas, Genuíno. Olha, o Fernando Bai está dizendo, se Deus criou e explicou tudo, por que fazer pós? Tá brincando aqui com o Sean, que já nos deixou. Evelina Antunes, colaborando conosco, obrigado. Celso Del Neri, no plebiscito do parlamentarismo, aqui mesmo, FHC fez campanha do não. Lembra? Eu não lembrava disso. É que assim, eu acho que a Venezuela, eles têm assim uma certa imperícia nesses temas, né? Eu acho que o Brasil sempre fica ali tentando, né? Calma, não faz assim, né? Maduro sempre, mas tudo não lembrava do FHC. Ariete Regina Correia, obrigado aqui pela presença. Eu senti cheiro de queimado ali nessa história da Guiana. Você não fica com pena da Guiana, não, ô Genuíno? Olha, primeiro que a Guiana vamos dizer assim, é um território dominado pela Inglaterra e pelas multinacionais, né? Inclusive, o número de habitantes da região é um número insignificante. Ínfimo, pequeno. Agora, eu acho que por isso que tem que haver um debate. O princípio da autodeterminação dos povos é um princípio correto. Esse princípio vale também para discutir com a população nativa naquela região. Claro. E, portanto, que o processo é um processo político. Nós não podemos... Porque a Venezuela é dominada pelo imperialismo, como sempre foi, inclusive sofre um cerco, a Venezuela vai pegar agora o mais fraco. Não é bem assim, tem que haver muita habilidade nesse momento. Habilidade política, compreensão, conversa. E eu lamento, Conde, que o Conselho de Defesa Sul-Americano tenha sido extinto pelo golpista Temer, quando deu o golpe, e a gente não tem uma instância para dialogar sobre essas questões. Porque aquele grupo Amigos da Venezuela foi extinto também, né? Claro. Porque, veja bem, quando tinha o conselho, se discutia. Eu participei de várias reuniões com os representantes da Venezuela, tinha representante da Guiana, tinha representante da Bolívia, e ali havia um espaço para conversar. Você sabe que é necessário, na aproximação política, você criar consensos processuais, confiança. Certo? Quando a gente dizia que a cooperação entre nós é fundamental, nós estamos falando dos interesses nossos. Quando a gente fala que para fora é dissuasão, está incluído as multinacionais, tá certo? Está incluído as empresas que sugam, que dominam. Então, eu acho que é uma situação muito delicada essa aí, que a gente tem que trabalhar com o fio da navalha, viu, Rony? Porque se diante de qualquer contencioso a gente for para as vias de fato, quem perde são os mais fracos, porque o império está aí para massacrar e botar a bota em cima. A minha impressão, o Genuíno, é que o Maduro está dando oportunidade para os Estados Unidos botarem um pezinho imundo e sangrento. Até agora eu acho que não, viu, Cone? Eu acho que ele defender foi correto, ele realizar o plebiscito está na tarefa do país. Agora, ele não pode transformar isso aí em algo parecido como a Argentina fez com as Malvinas. Isso aqui não pode, tem que ter cuidado. Porque ele defender politicamente está bem. É uma reivindicação que, politicamente, o povo venezuelano tem direito de defender, não tem problema. Agora, uma coisa é a defesa política, colocar o debate nos fóruns. Você sabe que teve uma discussão sobre essa área aí, quase os Estados Unidos aprovavam a concessão da área para a Inglaterra, para a Venezuela, e na última hora resolveu dar uma mãozinha para o imperialismo inglês. Então, olha bem, o mundo ele foi dominado por essas potências imperialistas. Era a França de um lado, a Inglaterra de outro, Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Essa dominação tem que ser rediscutida. Até aí está certo, colocar na pauta política, fazer agitação, fazer mobilização,
Tudo bem. Agora, Imagina. Diga. O que eu chamo a atenção, Conde, é não ultrapassar essa linha de um certo bom senso e ir para as vias de fato. Aí pode ser que interesse aos americanos essa provocação. Imagine, Genuíno, o que pode acontecer na África, né? Porque a África, inclusive, você teve ali uma sequência de convulsões político-sociais em toda aquela região que foi colonizada pela França, inclusive até agora. Até agora, as reivindicações dos africanos estão corretas, e nós devíamos dar atenção ao que está acontecendo na África. Isso que está acontecendo na África, de um certo nacionalismo, é um nacionalismo real, verdadeiro, é legítimo, porque a França depende do urânio, depende das matérias-primas da África. Tem que ser discutido isso aí, porque quando se fala na multipolaridade, Cone, a multipolaridade é um terreno quente para se discutir tudo. Na verdade, na medida em que a ordem imperial entra em crise, você pode discutir tudo, pode. E aí tem que ter fóruns. Por isso que a ideia de criar fóruns internacionais, criar multilateralismo, a ONU tem que ter mais uma reorganização do multilateralismo, uma reorganização das instâncias que representam esse mundo em ebulição. O mundo está em ebulição. E essa ebulição não só discute o futuro, como discute o legado, que é um legado perverso, selvagem. Legal, perverso. Sai de baixo, né, meu? Esse legado do imperialismo inglês. Leia o livro do Vargas Llosa, né? O Herói de Celta. O que o imperialismo inglês fazia? O Congo, com a República do Congo, fazia no Congo, no Peru, entendeu? Inclusive, um inglês que era da Irlanda, que foi uma espécie de conselheiro diplomático, ele começou a fazer as denúncias e ele foi julgado pelo imperialismo inglês e botaram como pretexto a opção sexual dele, porque ele não podia voltar para a Irlanda, meu. Quer dizer, tem um passado aí pesado. Que a gente se for que nem o Flávio Dino disse, meio que brincando um tempo atrás, aliás, falaram até que foi uma fala infeliz dele, quando uma brasileira foi agredida, acho que no aeroporto de Lisboa, por uma portuguesa, alguma coisa assim, uma questão de xenofobia, né? Aí ele disse assim: bom, Portugal poderia devolver o ouro que levou do Brasil, né? Se a gente for ver assim. Quer dizer, se fosse para devolver o ouro, a Europa ia ter que vender tudo que tem, né? E pagar para a É interessante. Quando eu fiz a viagem à China, pela presidência do PT, há 20 anos atrás, você chega lá, a direção do partido diz: vocês vão conhecer monumentos à história da China. Vocês não verão nenhuma prenda usurpada de nenhum país do mundo. Diferente da Europa, né? Você vai no museu, os museus estão cheios de quê? Olha, hoje estamos aqui com geopolítica internacional com Genuíno, que é um craque em todos os campos. E aí estou dizendo isso porque nós falamos da França e eu quero te perguntar, o Lula se reuniu com o Macron lá na COP28 e depois o Macron disse que que ele não quer fazer o acordo Mercosul-União Europeia, vai prejudicar a França e tudo mais. Ele deu umas desculpas lá, falando inclusive também do respeito ao meio ambiente, que dizem que é uma desculpa que ele está dando, né, para não fazer esse acordo. A União Europeia está propensa a fazer esse acordo. O Lula está, nesse momento, conversando com o presidente e primeiro-ministro alemães, falando desse acordo, e também com a presidenta da União Europeia, cujo nome agora me escapou. Ô, Genuíno, essa questão... O Lula falou assim, se o Macron não quiser, paciência. Vai fazer o quê, né, Genuíno? Mas agora, veja bem, a França, Conde, a França é protecionista, sempre foi, principalmente em relação aos produtos produzidos na França na área da agricultura. Lembre-se que há um nacionalismo de direita na França, de protecionismo. Por outro lado, nós não podemos aceitar os termos do acordo pautado pela União Europeia. Eu sou crítico aos termos do acordo pautado pela União Europeia. E há preocupações que a gente tem que discutir. Por exemplo,
Se há um acordo bilateral da China com o Uruguai para facilitar a entrada de carros aqui no Brasil, é um problema. Tem que haver uma discussão mais, vamos dizer assim, mais profunda e séria em relação ao Mercosul. O Brasil não pode aceitar o Mercosul, o acordo com o Mercosul em qualquer condições. Nos termos em que ele estava posto, a gente é crítico. Agora, diferentemente do que pretende a França. A França quer que o acordo contemple suas pretensões imperialistas, porque esses países imperialistas continuam querendo levar a melhor. Eu acho que o prioritário aqui, Conde, era fazer um acordo que fortalecesse a integração sul-americana a partir do Mercosul. Eu acho que essa é a grande questão, porque hoje a geopolítica mundial ela se baseia na geopolítica e na unidade regional. Eu acho que não é. O Brasil tem que ser muito cauteloso, o Lula está sendo cauteloso. A União Europeia, eu acho muito difícil a União Europeia fazer um acordo com os países do Mercosul sem a participação da China, que é o segundo país com maior influência na União Europeia, né, Conde? Então, eu acho que é bom a gente ter essa cautela. E o Lula, nessa área, ele negociará muito bem. Negociará bem, saberá negociar, porque nós não podemos fazer um acordo, por exemplo, o item sobre as compras governamentais. Aí é demais, né, Conde? Fazer esse tipo de coisa. As exigências climáticas da União Europeia em relação aos países do Mercosul. Às vezes tem exagero, e eles têm que se lembrar que eles foram os grandes destruidores da natureza. Aliás, Conde, os acidentes climáticos, os acidentes energéticos, tudo que está ocorrendo tem um culpado, é o imperialismo, é o capitalismo, né? Isso não é, a natureza não está fazendo isso por acaso. E quem foi que fez esse desmando geral no mundo? Tem que discutir isso aí, né? Então, as coisas estão aparecendo, né, Genuíno? Enquanto eu estou colocando aqui imagens para vocês da recepção feita ao presidente Lula na Alemanha, isso aconteceu agora há pouco, né? Honras de chefe de Estado ali para receber o presidente Lula, a banda tocando aqui, uma música, nem sei que música eles tocaram, acho que eles tocaram os hinos ali, né? Bom, essa agenda do presidente Lula importante para nossa influência no mundo. Agora, o Genuíno, vamos falar um pouco da COP, porque você tocou no ponto do meio ambiente. Tudo está volta a ser discutido, essas cobranças do passado acabam eclodindo. Eu acho que, inclusive, o genocídio em Gaza, né, esse massacre que Israel faz, também atualiza, digamos, esse mundo ultrapassado, cujas fronteiras foram ultrapassadas, não só fronteiras reais, né, territoriais, mas fronteiras discursivas, né? Fronteiras claro, até fronteiras políticas e ideológicas, né, Conde? Políticas e ideológicas. Como é que você avaliou as falas do presidente Lula? Eu achei uma coisa muito impressionante o seguinte: muita gente aqui no Brasil, os vira-latas de sempre, criticaram a adesão do Brasil ao OPEP+. E o Lula deu uma resposta assim: olha, a gente quer entrar nesse grupo para justamente forçar uma transição para a matriz limpa de energia, e ele falou: o Brasil tem moral para falar de energia limpa, porque é o país que tem a maior matriz energética limpa do mundo. Fala para a gente, Genuíno. Olha, os vira-lata têm uma visão de vira-lata, preconceito, olha o país de fora para dentro com uma visão da dominação branca, racista, patriarcal, ocidental, cristã, judaico-cristã. Isso está em crise, Conde, está em crise. Essa dominação, esse espírito de vira-lata. Eu acho que o Lula pautou a COP. Ele pautou, fez os principais discursos, dando rumo. O fato do mundo estar caminhando para uma multipolaridade exige que um país que queira ser protagonista, e eu falo protagonista, exercer o poder soft, não é o poder hard, é o poder soft, é influenciar, é marcar território, é contribuir, é reorganizar o multilateralismo, reorganizar as instituições multilaterais. Eu acho que o Lula foi grande em pautar a COP.
Ele pautou. E eu acho que foram discursos importantes. Inclusive, eu estou sugerindo ao PT, à esquerda, que a gente trabalhe com esse posicionamento do Lula para fazer o enfrentamento político aqui no Brasil diante dessa classe dominante, escravocrata, dependente e vira-lata. Porque sempre foi assim, Ocone. Foi assim no Império, na colônia, foi assim em alguns momentos da República. Então, essa visão de olhar a partir dos Estados Unidos, a partir da Inglaterra, da União Europeia, nós temos que ter uma visão multilateral. O mundo está muito polarizado e multifacetado. Como é que você pode pensar o mundo sem discutir com a China, com a Índia, com a Rússia, sem discutir com o Oriente Médio, sem discutir com a África? A África está despontando, Conde, como um protagonismo para colocar a questão da autodeterminação do povo africano daqueles países. E eu acho que um país com a influência que o Brasil tem, com a história da diplomacia brasileira, e particularmente do Lula como sul global, eu acho que o fortalecimento dessa posição ficou muito clara na COB. Eu acho que, neste sentido, o Lula acertou. O Lula acertou. Como é que você pode defender uma reestruturação do mundo se não entra em todos os organismos? Tem que entrar. Entrar para negociar, entrar para marcar a posição, entrar para defender os interesses da região. É uma visão absurda. Quer dizer, porque o Brasil busca uma solução, uma transição energética, ele se recusa a ser observador da OPEP. Isso é uma visão pequena. É uma visão de submissão. É uma visão de submissão ao Washington, submissão à União Europeia. Isso é errado. No meu modo de entender, o Lula acertou. Foram discursos corretos. Eu repito, nós, inclusive, deveríamos colocar esses discursos da disputa política aqui dentro, no Congresso, na sociedade, nos movimentos, porque essa política externa, Conde, ela tem que ter respaldo internamente. Você não pode ter uma política externa num sentido e uma política interna no outro. Eu sempre digo que tem essa geopolítica que o Lula representa muito bem, está faltando uma perna fundamental, viu, Conde? A diplomacia do Itamaraty tem que ter uma perna. Qual é a perna? Uma política de defesa que coloque o Brasil no mundo, dentro da ideia de soft power, dentro da ideia de influência, a ideia de dissuasão, a ideia de não ser um subpaís, de não aceitar vira-lata. Então, nós temos que fazer mudança nessa área de defesa. Aliás, só para lembrar, em 97, quando o Brasil aprovou a Política Nacional de Defesa, ela já tinha elementos de como o Brasil deve se inserir nessa ordem mundial. Nesse ponto, o Lula realmente, enfim, ele é craque tem muitos atributos, mas em fazer o Brasil ser respeitado no mundo, né? Não sei se teve algum brasileiro tão bom quanto o Lula, né, meu querido Genuíno? Genuíno, vamos vir um pouquinho para o Brasil, comentar aqui. Olha a foto que eu acabei de receber aqui. Vou colocar na tela para vocês. O Dória e o Alckmin, depois de toda aquela trairagem, né, para usar a linguagem popular, você vê que o Alckmin é uma pessoa realmente boa, né? Quer dizer, foi traído pelo Dória, foi uma coisa horrível, uma das coisas que, inclusive, sensibilizou o Lula a conversar com o Alckmin, e agora está lá o Dória, inclusive, já elogiando o Lula também, agora, né? O mundo dá voltas e cambalhotas, né, meu querido? Muitas voltas. Inclusive, as duas lideranças principais do PSDB que sacrificaram o Alckmin levaram o PSDB a essa situação de crise. Dória e Aécio Neves, que é um dos protagonistas do golpe, né? Que questionou o resultado da eleição de 2000, né? A eleição da Dilma de 2014, não é isso? 14. Então, eu acho que é interessante. O Alckmin, ele saiu dessa queimadura geral, dessa fogueira que queimaram as lideranças do PSDB. E ele escolheu um outro caminho, né? Ele teve bom senso, independente. E ele está se mostrando, né, o Genuíno, como vice-presidente até aqui, realmente de uma lealdade, né? Uma lealdade, uma modéstia, uma postura equilibrada. Ele é o vice-presidente que
não fica, ideal. vamos dizer assim, disputando espaço, não fica querendo ser maior do que ele é. Eu acho que ele está tendo uma postura correta do ponto de vista do cargo de vice-presidente. Você sabe que eu fui crítico à escolha Você dele de foi crítico. vice-presidente. Fui crítico. Por É. isso que eu tenho críticas à aliança ampla, porque eu defendo que era necessário a gente ter uma aliança à esquerda, um polo de esquerda para tensionar. Até hoje eu defendo que a aliança ampla ela é tática e você tem que ter uma aliança mais estratégica, mais programática. Mas isso aí faz parte da disputa de rumos do país, né? O Alckmin está na política, no campo da política que está influenciando, diferentemente dos arautos golpistas. Esse Dória dizia que a satisfação dele era levar chocolate para o Lula Levar preso. comida para o Lula na O prisão, Lula né? preso. Veja É isso bem, aí. ele foi castigado. O Foi Aécio castigado. foi castigado. Essa arrogância, a história pune esses arrogantes de plantão, né? Olha só, Edson Antunes Maduro vai dar motivo para os Estados Unidos uma guerra. Está aqui ainda sobre o tema anterior que a gente estava discutindo. O Fernando Bai está dizendo, genuíno, o plano é estressar o império. É notório que não há reposição de munição na Ucrânia. Aí ele põe aqui um parêntese, humor. As três Guianas, Lituânia, Letônia e Estônia. Que interessante aqui, É. fazendo um paralelo ali com o leste A europeu. Rússia Fala, já Gil. ganhou, a Rússia já ganhou Já aquela. ganhou, já acabou aquilo lá. Aquilo ali, até o Zelensky está lá, que está sozinho, está isolado e tal. Ali aquela guerra está decidida, é questão de tempo. É questão de ver em que em base o Zelensky, acho que ele vai cair antes para depois a Ucrânia fazer um acordo. Ô, Genuíno, a gente está chegando aqui no final, infelizmente, porque conversar com você é sempre muito. A gente sai até mais leve, assim, porque você faz a crítica, mas de maneira tão democrática, né, e A gente não direta. pode fazer política com ódio, nem com Não pode rancor. fazer com ódio, de jeito nenhum. Você rechaçou isso quando, inclusive, quiseram, né, Quiseram me te matar. atacar dessa maneira. Eu fiquei curioso para saber o que você pensa sobre o PSDB. Quer dizer, o PSDB ele degringolou completamente. Agora existe uma tentativa de trazer o Aécio de novo para a cena. Parece que ele quer ser candidato a governador em Minas, né? E tudo mais. E o PSDB virou um partido nanico, quer dizer, quase que uma linha auxiliar do bolsonarismo. O que aconteceu com esse partido? Não só o PSDB. Os partidos que promoveram o golpe contra a Dilma entraram em crise, todos eles, porque eles promoveram o golpe, mas quem faturou foi a extrema-direita. Quer dizer, olha os partidos todos aí daquele golpe, MDB, PSDB, Cidadania, até o DEM, né? Teve que mudar de nome para fazer esse novo partido aí com o PSL. Porque é o seguinte, Conde, quando você dá cavalo de pau nas instituições democráticas, tem um preço. E esse preço, eles fizeram tudo para dar o golpe, mas levaram uma derrota porque esses partidos entraram em crise. E quem ganhou, momentaneamente, foi a extrema-direita que elegeu o inominável. E essa extrema-direita foi derrotada por quem? Foi derrotada pela esquerda e por alguns setores que, mesmo tendo apoiado o golpe, fizeram uma espécie de revisão crítica. Portanto, eu acho que essa experiência brasileira é muito rica. Eu estou estudando muito, agora, minha experiência no parlamento, a constituinte, o processo todo, e a gente vê que é necessário que as pessoas não provoquem uma desorganização institucional. Esse desarranjo institucional que nós estamos vivendo hoje, Supremo, Senado, Câmara, orçamento secreto, Centrão, isso é produto, isso nasceu, Conde, com o golpe de 2016. Quando você dá cavalo de pau nas instituições, é difícil você consertar, você rearrumar, está entendendo? E foi isso que aconteceu no Brasil. Aquela institucionalidade, mesmo com limitações que vinha da Constituição de 88, ela foi violentada. Porque a democracia, Conde, ela tem 3 pilares universais. Soberania popular, que o poder emana do povo. Direitos individuais e sociais como base de uma sociedade civilizada. 3, os procedimentos não podem ser rompidos unilateralmente. Por isso que tem o direito à desobediência civil, né?
famosa cláusula do processo das revoluções do século XVIII. Então, aqui no Brasil, esses partidos cometeram uma espécie de araquiri político. Eles promoveram o golpe e foram vítimas da sua própria ganância, o próprio veneno que eles... O próprio veneno. Eles foram vítimas do próprio veneno que jogaram nas instituições. José Genuíno, para terminar mesmo, o Altamiro Borges já está aqui no bastidor, mas tem uma notícia aqui que eu quero que você comente rapidamente. Olha só, Embraer C390 vence disputa na Coreia do Sul e entra no mercado asiático. Depois de 5 vitórias na Europa, avião de transporte tem encomenda inicial de 2,7 bilhões. Eu vou colocar o C390 aqui, que é uma obra de arte da aviação, feito pela Embraer. Fantástico, né? O Brasil... Olha, tudo, né? O Conde, eu fico assim satisfeito que eu estava como assessor do Ministério da Defesa quando esse projeto foi viabilizado pela Embraer, o famoso KC-390, que é um avião de carga, é um avião de transporte, é um avião de tamanho adequado para distâncias não tão longas, e eu acho que a Embraer, felizmente, ela não foi vendida para a Boeing, felizmente, né? Eu acho que ela é uma construção da inteligência nacional, dos engenheiros, dos trabalhadores, da importância que o Estado deu, está entendendo? Isso mostra, Conde, que para a gente ter uma certa autonomia, nós temos que ter alguns nichos de tecnologia nacional, como esse agora do KC-390, Embraer, como a questão, por exemplo, que devíamos investir na Avibras para produzir míssil com autonomia e com autonomia tecnológica. Esse processo vamos dizer assim, da produção da energia, que é o domínio da energia nuclear, do ciclo do combustível nuclear, que é muito importante, não é para fazer bomba, é para, inclusive, utilizar na medicina, a energia nuclear na medicina. O Brasil gasta muito para importar produtos da medicina nuclear. E a própria... Você viu que teve uma informação aí no debate anterior de que na COP o tema da energia nuclear foi um dos mais falados, né? E o Brasil, Conde, o Brasil tem a tecnologia do ciclo do combustível nuclear, tem urânio, e o Brasil continua importando os relocates, que é aquela pastilhazinha amarela. Quer dizer, nós temos que ter autonomia nessas áreas. Isso aí é fundamental, porque você ter autonomia estratégica numa área sensível. No meu modo de entender, o programa de domínio do ciclo do combustível nuclear é muito importante, como nessa questão da aviação. Aliás, quando eu aproveito e digo o seguinte, a coisa mais importante para o Brasil hoje, numa estratégia de poder soft, poder que não é de guerra, de ataque, é você desenvolver, para garantir o monitoramento e a mobilização, você ter prioridade para a Força Aeronaval, pelo tamanho da fronteira marítima e pelo tamanho do espaço aéreo. Veja o que está acontecendo com o espaço aéreo nas duas últimas guerras, né? Principalmente no caso da Ucrânia e até na região do ataque ao povo palestino pelo Estado de Israel.